E aí, beleza? Mais um vídeo aqui de análise de mercado semanal. Vou pedir desculpa aí pela minha voz, que ela já é feia, agora tá pior ainda, que eu tô numa gripe aqui feroz. Mas vamos aqui fazer nosso procedimento aqui. Vamos fazer aqui nossa tradicional análise. Compartilhar minha tela aqui rapidinho. Beleza. Então, gráfico diário do Bitcoin. No dia de hoje, na madrugada, né, a gente fez uma nova all-time high, né, uma nova alta histórica. Então a gente bateu ali nos 123.200, mais ou menos 123, né, na maioria das corretoras. O que acontece? Tivemos uma correção aqui, né? Geralmente, nesses topos, assim, quando bate essas altas, é natural ter essa correção. É natural. Esse candle que provavelmente vai se fechar hoje, a gente fala de martelo invertido, né? Que é esse candle com esse formato aqui, né? Ele não é um candle muito legal, né? Esse candle aqui, ele é um candle que de padrão baixista, né? De reversão, né? De tendência de curto ou de médio ou de longo prazo. No caso aqui, de curto prazo, porque a gente está no gráfico diário, né? Se a gente mudar para o gráfico de 4 horas... Desculpa aí, galera, o negócio aqui tá feio mesmo. No gráfico 4 horas tá tudo ok ainda. A gente fez uma correção, né? Entramos aqui na região de sobrevenda do RSI, indicando compra para curto e médio prazo, né? O ideal era se a gente tivesse voltado aqui nessa região, aí seria um suporte bem bacana, 118 e pouquinho aqui, ó. Seria bem legal, mas aqui a gente também está em região de suporte, que é essa região aqui desses candle aqui, né? Então a gente está em região de suporte de curto prazo também. Nessa região que a gente está agora na casa dos 120 mil dólares. Tá com cara de o Bitcoin se segurar nessa região, viu? Tá com cara dele se segurar, fazer suporte aqui, construir um suporte nessa região para dar mais uma pancada, né? Para cima. Vamos ver como é que vai ficar, né? No gráfico diário a gente tá com esse candle que não é muito legal, né? Assim, mas é um candle que às vezes também ele dá erro, né? Às vezes ele não é um candle que todas as vezes que forma ele indica baixa, né? E algumas vezes ele erra, mas aqui, por exemplo, ó, aqui a gente formou mais ou menos um martelo invertido aqui, ó. E ele foi validado, né? O mercado tenta ir, né? E aí a força compradora não consegue. Aí ele vem e derrete, né? Ele vem e corrige. Beleza? Aqui também a gente fez um bem pequenininho aqui no gráfico diário. Teve uma leve correção. Então aqui também estamos tentando fazer esse padrão gráfico. Beleza. E se esse padrão for validado, até onde vai a correção? A gente pode traçar uma Fibonacci aqui. Uma retração de Fibonacci, né? Primeiro suporte na casa dos 117 mil dólares, 117.500 por ali. Se a gente colocar no gráfico de 4 horas para ter mais uma precisão, justamente nessa região. A gente pode ver que aqui é a região de suporte aqui, né? Essa região dos 117.500, 118 até 117. Do 118 ao 117. Essa região que é uma região de suporte forte, né? Então, numa correção mais profunda, o BTC pode vir até aqui nessa região. Segunda região que ele pode vir a buscar 114 mil, na casa dos 114 e pouquinho também. É outra região que ele pode vir a buscar. E é natural se ele vir buscar isso aqui. Não é desespero, não é fim de nada. É correção natural depois de uma alta forte. Nesses dois pontos aqui, eu, por exemplo, vou abrir um long aqui. Eu vou abrir um long aqui em 118, 117 se ele vir. E se ele vir aqui também, eu vou abrir outro long aqui. Eu vou entrar apostando na alta aqui nessas duas regiões se ele vir. Enquanto ele não vir, eu não vou fazer nada. Vou aguardar o mercado andar e ver o que vai acontecer. Beleza? Aí você me pergunta, né? A galera já pergunta que eu tenho um grupo aqui dos amigos aqui, né? Do estado de Goiás aqui, de cripto, e a galera já fica eufórica, né? O que eu faço? Eu vendo, eu compro, é hora de comprar, é hora de vender, o que faz?
Que acontece? Eu não indico o que você faz, né? Eu só faço e compartilho o que eu fiz. Eu, há 4 anos, não vendo nada de Bitcoin. Só fiz comprar nos últimos 4 anos, desde 2021. Hoje eu fiz a minha primeira venda de Bitcoin, a primeira realização de lucro, bem aqui nos 122 mil dólares. 122 mil dólares, redondinho aqui, eu fiz uma venda de 10% dos meus Bitcoin, dos meus satoshis. Vendi 10% do meu portfólio de Bitcoin. Altcoin não vendi nada de altcoin. Vendi Bitcoin. Beleza. Por que eu vendi Bitcoin? Vendi porque vai acabar o ciclo? Não. Na minha opinião, o Bitcoin vai, se ele corrigir para os 114 aqui, igual eu falei, ele vai continuar subindo. Porém, era um padrão que eu tinha, até compartilhei aqui no canal, nessas análises, o padrão de xícara dos deuses no gráfico semanal do Bitcoin. É um padrão que se formou desde 2024, que é esse padrão aqui, ó. Xícara com alça. Ele foi formado em 2024 e aonde o preço levava desse padrão gráfico, quando ele é formado, 98% de assertividade. Ele levava justamente lá nos 122 mil dólares, olha lá. Esse padrão, 98% das vezes que ele é formado, ele é validado, ele é atingido esse alvo. Então, atingiu o alvo, eu tinha entrado numa posição de trade bem aqui nos 50 mil dólares aqui, mais ou menos aqui, eu realizei ela aqui. Beleza? Essa compra que eu fiz aqui, eu fiz justamente pensando em vender quando fizesse esse padrão aqui e fosse validado. Então, foi uma venda pontual de uma operação que eu fiz, né? Proposital. Não foi medo do mercado cair e entrar em bear market, nem nada do tipo. Beleza? Então, é isso. É o que eu fiz. Agora, não vou vender mais Bitcoin, por enquanto, pelo menos. Vou esperar pelo menos mais um indicador bater. Pelo menos mais um, né? Aqui a gente tem o P-Cycle Top, que ainda tá longe de bater. Ele já começou a dar uma andadinha. O topo dele já começou a dar uma andada também. Já tá marcando 173 mil dólares, né? A contagem regressiva para o próximo halving, 988 dias. Então eu tô na zona de alerta, né? Alerta entre 900 e 800 dias é onde o mercado vai fazer topo. Então eu acredito entre novembro e dezembro para o mercado fazer topo, vai dar uns 800 e poucos dias para o halving. Vai ser o meu setup. Esse é o meu setup. MVRV começou a dar uma andadinha também. Agora todos os indicadores começou a dar uma andadinha. Deu uma andada, saiu do lugar, né? Tava 6 meses parado, agora começou a dar uma andada, né? Se a gente pega aqui o gráfico arco-íris também, começou a dar uma andadinha, né? De nada, de leve. Stock to flow também, mesma coisa. Começou a ficar verdinho ali, começou a dar uma andadinha. E ele abaixou também a previsão de topo para 338 mil dólares. Ele já chegou a marcar 380, agora tá marcando 338. Beleza? Aqui é Fear and Greed, né? Aqui é o Mayer Múltiplo. Ainda tá longe ainda, bem longe, tranquilo. Aqui, ó, a gente pode confirmar algumas zonas que eu falei de preço, né? Que aqui é o Liquidation Map, né? Aonde tem um pico de liquidez? 118.500. Lembra que eu comentei que é na região entre 118 e 117? Era um ponto possível dele buscar. Aqui a gente tem liquidez. Em 117.400 a gente tem liquidez também. Tem muita liquidez. Tem 2 bilhões de dólares até 117.400. Então, no curto prazo, o Bitcoin pode sim vir a buscar aqui esse alvo aqui dos 117.400. Seria bem natural e seria uma possível entrada de compra para o curto, médio prazo ou longo prazo ou trade, né? Enfim, é um ponto bom de entrada. Vou ficar de olho para montar uma posição aqui nessa região. O próximo pico grande de liquidez é no 123.500. 123.500 a gente tem 2 bilhões de dólares também, né? Tem 2 para cá e 2 para cá. Então o que eu acredito? Eu acho que talvez ele busca esse de baixo primeiro, para depois buscar esse de cima.
Vamos ver o que acontece, né? Mas ele pode ir lá e buscar o de cima primeiro para depois vir embaixo de novo. Pode acontecer. A gente não tem como saber ao certo. Beleza? Então meu price action é esse, minha análise é essa, né? Notícias aqui, eu falo a verdade, eu nem olhei muita notícia, nem sei o que tá rolando muito. A única coisa que eu vi no Instagram foi que o governo dos Estados Unidos aqui, ó, Lula quer Brasil seguro monitorando corretores e criptomoedas. Essa notícia aqui, ó, eles já voltaram atrás. Essa notícia aqui já tá meio atrasada já. Eles falam que vai construir um programa de Brasil seguro, não sei o que, para fiscalizar carteiras de cripto e tal, mas eles já começou a voltar atrás disso aqui, eu acho que viu que não vai ter como, né? Que não tem como fazer. Vai ficar pior, né? Se eles tentar cercar aí, vai ficar pior. Então, vamos ver, né, o desenrolar disso nos próximos episódios. Beleza? Compartilha aí com seu amigo essa live, compartilhe nos grupos de WhatsApp aí, curta, comente aí, deixe seu comentário, sua pergunta ou sua experiência aí também, o seu price action, qual que é o seu price action pro cenário de cripto por esses dias, e eu volto num próximo vídeo aí de análise, beleza? Desculpa aí pela voz mais uma vez e pelas tosse.